Olá meninos, vamos hoje para mais uma aula de História. O nosso tema é a continuação da aula passada a respeito da Grécia Antiga. Próximo. A civilização grega. O território grego. Vamos fazer uma breve lembrança, uma breve revisão para lembrarmos da aula passada, tá? Falar um pouquinho da localização grega, para ir entrar de fato na aula de hoje. Vejamos bem. O território grego, a civilização grega, ela habitou a área da Península Balcânica, tá? Que é toda essa região aqui. Vamos tentar fazer uma leitura do mapa, que fica no Mediterrâneo Oriental, ao sul da Europa, às margens do mar Mediterrâneo. Só que aqui é a parte que chamamos de continental. Mas ela está dividida, a Grécia, aqui, todas essas partes, essas ilhas, que é chamada de Grécia insular, né? É as partes das ilhas. Aqui é a Ásia, a Grécia asiática, na qual a Grécia possui terras no continente asiático. Aqui, essa parte é a continental, e essa partezinha aqui da bota é a Magna Grécia. Então, a Grécia ela está dividida territorialmente falando em todas essas regiões, mas claro que a maior parte da localização da Grécia está no continente europeu. Mas a Grécia está dividida em Grécia continental, que é essa parte do meio, que é chamada da Península Balcânica, é o todo, tá? É o conjunto todo. A continental é o meio. Essa região da Ásia, do continente asiático, é chamada Grécia asiática. As ilhas, como a ilha de Creta, é a Grécia insular, e aqui, a partezinha da bota, tá? Essa partezinha e também essa aqui é a Magna Grécia, certo? Vamos agora ter essa visão para dar continuidade. Próximo. Deixa eu apagar porque eu tenho que estar riscando. Então eu coloquei em um tamanho máximo, maior, maximizei o mapa. A Grécia Antiga era caracterizada pela Grécia continental, a Grécia peninsular, que também é as mesmas regiões da Grécia insular, tá? Que é as regiões das ilhas. A Grécia asiática, que são as partes dos territórios gregos que estão no continente asiático, e a Magna Grécia, que está aqui nessa região. Aqui é a Magna Grécia, aqui é a ilha de Creta, todos esses arquipélagos e ilhas aqui, peninsular e insular. Aqui é a parte do continental, já disse, continental vem de quê? De continente, de terra. É aquelas localidades que não eram tão banhadas pelo mar, que ficaram mais no interior do continente europeu. Tá? Próximo. A cidade e estado. Vamos lá. Falamos na outra aula já sobre a ilha de Creta e a importância dela para a Grécia Antiga. Falamos sobre a civilização micênica, que foi formada pelos povos aqueus. E agora iremos falar sobre a formação das cidades e estados. Por quê, professora? Porque a Grécia Antiga ela estava formada em cidades e estados. A gente vai ter que voltar lá na Mesopotâmia e lembrar da definição de cidades e estados. Lembre-se que, diferente do território egípcio, a Mesopotâmia ela era formada por cidades e estados que são independentes, pois possuem a própria lei, o próprio governo, diferente da região do território do Egito, que era uma unidade que estava submissa a um soberano que era o faraó. Aqui não. Na Grécia, assim como na Mesopotâmia, que tinha os sumérios, os assírios, os caldeus, aqui na Grécia Antiga, vamos ter duas principais cidades-estados, que é Atenas e Esparta. E essas duas cidades-estados, elas terão o quê? Elas serão formadas e serão cidade-estado. Elas serão independentes, terão as próprias leis, o próprio governo, e assim sucessivamente, tá? Vamos prestar atenção nisso. Então, devido à presença do mar e das montanhas, o território grego ele tem um aspecto fragmentado. Essa fragmentação geográfica ela facilitou a fragmentação política da Grécia. Isto é, nunca houve um Estado grego unificado. E aí eu fiz a comparação com o Egito. O Egito era unificado e tinha como político o faraó, a teocracia. Aqui não. Aqui temos duas polis, duas cidades-estados que serão independentes, tanto politicamente como culturalmente, e vocês irão ver as diferenças de uma e de outra, tá? Então, a Grécia ela não era unificada.
Outro porém, vocês percebem que tanto o Egito como a Mesopotâmia, eles tiveram o quê? Rios que proporcionaram terras férteis. O Egito teve o Rio Nilo, a Mesopotâmia teve o Tigre e Eufrates. Aqui, olha, na Grécia, a gente não tem isso. Na Grécia, o território, não temos um solo fértil propício à agricultura, assim como foi encontrado no Egito e na Mesopotâmia. O território é fragmentado, a geografia é de montanhas, o solo é seco, tá? Então, assim que chamamos de Grécia, nada mais é do que um conjunto de diversas cidades e estados gregas, independentes uma das outras e muitas vezes rivais, independentes politicamente e economicamente, certo? As cidades e estados gregas eram compostas de 3 elementos. Um é território agrícola, certo? Então, a maior parte da população grega vivia no campo, praticando agricultura. E estavam aqui no território agrícola. Um núcleo urbano, que eram os poucos, os eupátridas, né? Os comerciantes, os artesãos eram os que mais praticavam e que viviam nessas regiões urbanas. E uma acrópole. Essa acrópole é regiões altas e férteis. É normalmente onde ficaram os templos religiosos da mitologia grega. Tá? O Olímpio, por exemplo. Próximo. Os gregos, eles irão desenvolver práticas comerciais de navegação. Os gregos, mais precisamente, Atenas. A polis de Atenas é que irá desenvolver o comércio e a navegação. Por quê? Aqui vamos localizar Atenas. Litoral, próximo de onde? Mar Egeu. Então, por conta da localização da polis, cidade-estado de Atenas, ela irá ter uma melhor prática econômica, certo? Uma oportunidade melhor de praticar o comércio e a navegação. Até porque o comércio e a navegação, nesse período, eles estavam andando juntos. Normalmente, essa prática era realizada com os árabes. Os árabes é que sempre foram grandes comerciantes, tá? Vamos falar da formação da Grécia como um todo. O povo grego, ou os helenos, surgiram da mistura de 4 povos indo-europeus. Vocês já sabem que são povos indo-europeus. A gente fez uma pesquisa hoje no plantão pedagógico, né? E aí vocês trouxeram para mim, alguns mandaram foto no WhatsApp da pesquisa que fizeram. É um grupo, tá, de pessoas que possuem, normalmente eles fazem parte da Europa e da Ásia Central. E eles vieram da Europa e da Ásia Central e possuem uma cultura, língua, tá, parecidas. É o latim, os persas, os eslavos. Esse povo vão formar esse grupo indo-europeu. E entre esses povos aí indo-europeus estão os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. E são esses 3 povos que irão de fato formar a Grécia. A gente está falando assim muito introdutório, tá? A gente ainda não se aprofundou nas polis gregas. E aí, quando a gente se aprofundar, vai falar um pouquinho de política, né? Berço da democracia, Atenas, tá? A gente vai falar com calma. Primeira área a se desenvolver através da civilização cretense, povos minoicos. Também falamos já sobre a ilha de Creta e da influência que a ilha de Creta, no período pré-homérico, vai trazer para todas essas outras polis, principalmente para Atenas e Esparta. Tá? Já falamos no ano passado. Próximo. Polis. O que é a polis? São um nome dado às cidades e estados gregas. 2 principais polis, vou repetir, Atenas e Esparta. Falou em Grécia Antiga, falou em Atenas e Esparta. Surgiram devido aos grandes crescimentos demográficos, populacional, urbano e mercantil. Mercantil é o comércio, tá? Então essas polis vão surgir, ele está querendo dizer que essas polis, essas cidades e estados vão surgir devido ao crescimento demográfico, aumento da população e a prática do comércio. E aí vai surgir Atenas e Esparta. É isso que eu quero dizer. Coloquei mais um mapa assim enorme, bem característico, para que vocês absorvam, né? Que vocês entendam que Atenas é o berço da democracia, tá? E Esparta tem a ver com militarismo, com guerra. Já tem uma diferença aí grande. As 2 principais polis gregas, ou as 2 principais cidades e estados, são Atenas e Esparta. Tá? Quero que vocês esqueçam. Próximo. Atenas, o berço da democracia. As
cidade de Atenas, ela foi fundada no século X a.C. Perceba uma coisa, a gente sempre está falando de civilização antiga. Então sempre vai ter essa sigla, antes de Cristo. Significa antes do nascimento de Jesus Cristo, certo? Na região de Ática pelos jônios e tornou um importante centro comercial marítimo. Quais foram os povos responsáveis pela fundação de Atenas? Os jônios. De princípio é isso que eu quero que vocês saibam. Então eu coloquei aqui uma foto, tá? Das ruínas de lá de Atenas. Coloquei ali também um mapinha para localizarmos Atenas. E aqui eu coloquei: o comércio era feito entre as diversas cidades, estados gregas e outros povos da antiguidade. Então o comércio em Atenas também não era só com a Grécia, certo? Era com os egípcios, era com os fenícios, era com os babilônicos. Aí vocês lembram da Mesopotâmia, os babilônicos, né? Coloquei mais uma foto grandona. Eu tô gostando desse negócio de slide porque a gente pode pelo menos ilustrar. Então não fica tanto blá 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 de história, fica mais ilustrativo para vocês poderem ver de fato. Devido ao seu dinamismo comercial, Atenas atrai pessoas de diversos lugares. Um dos fatores que fez dessa área, pela primeira vez na história, surgir a democracia. E também por conta da educação, tá, gente? A educação em Atenas, ela era uma educação muito intelectual, mas essa intelectualidade, ela era sempre voltada para os meninos. As meninas, elas ficavam exclusas dessa intelectualidade, elas eram criadas sempre para ser dona de casas e mães de família, e os meninos é que estudavam desde pequenos, praticavam atividades físicas, tudo, tá? Estudavam bastante política, tudo em prol de desenvolver o intelecto. Então eles começavam com política e filosofia, né? E aí a gente vai entender o porquê que vai surgir aqui na Grécia a democracia, o teatro, né? E muitas outras artes e cultura que atualmente aqui no Ocidente também a gente absorveu de forma que ainda praticamos. Próxima. Na Grécia, Atenas, a polis que estamos falando, Atenas, nasceu a democracia, mas antes desse sistema político surgir, a sociedade grega ela tinha a seguinte composição social. Então, antes de chegarmos à democracia em Atenas, existia um outro sistema político, que era a aristocracia, tá? Então, a aristocracia, ela era de que forma? E aí eu fiz aqui a sociedade ateniense. Coloquei uma pirâmide, e nessa pirâmide eu coloquei alguns objetos que vão simbolizar, certo? A classe social de cada pessoa. Veja, na base temos o quê? Os metecos. Quem eram esses metecos? Eram os estrangeiros, eram os que não eram nascidos em Atenas, eram considerados estrangeiros e também não falavam latim. Eram considerados metecos. E aí, o artesão, o comerciante e principalmente o escravo. Então, eles faziam parte, certo, da base da pirâmide social. Aqui temos o demiurgos, que são os artesãos e os comerciantes, tá? Gente, mas esses artesãos e comerciantes aqui são os estrangeiros, tá? Esses artesãos e comerciantes aqui são os atenienses, os gregos mesmo. Aqui são os estrangeiros, que, por exemplo, iam morar aí para praticar atividade econômica, mas não eram de Atenas, não eram da Grécia. Então, era considerado estrangeiro. Considerado estrangeiro, estrangeiros eles não tinham direito político, eles não eram considerados cidadãos, então eles iam para cá, para a base. Temos aqui os geórgões, que são pequenos agricultores, proprietários das terras menos férteis, regiões montanhosas, tá? E aqui no topo temos os donos das terras, certo? Os proprietários das terras, que eram os opátridas, que eram tidos como os bem-nascidos, porque além de eles serem ricos, donos da maioria das terras, eles eram nascidos, né, em Atenas, falavam latim fluentemente, tá? E eram os grandes latifundiários, nobres, proprietários das terras mais férteis. E aqui, esses aqui são os que trabalhavam com a aristocracia, esses trabalhavam com o comércio, esses eram os escravos e os que vinham de fora. Era dessa forma a divisão. Aqui eu coloquei, só para ilustrar também, os principais legisladores que no momento, no 6º ano, certo? Diante desse assunto, eu quero que vocês saibam. O livro de vocês tem outro tema, mas isso aí mais na frente, vocês estudarão com mais detalhe. Agora, nesse momento, eu quero que vocês entendam só sobre Solon, Clístenes e Péricles. São os 3 principais legisladores, certo? Da Grécia Antiga, mais precisamente de Atenas.
E aqui eu coloquei a imagenzinha dele. Próximo, que agora eu vou descrever cada um. Aqui, vamos falar sobre as reformas de Solon. Por volta de 500 a.C., começaram a ocorrer em Atenas lutas sociais para diminuir as desigualdades sociais, principalmente dos pequenos proprietários de terra, artesãos, comerciantes e óplita. Óplita, gente, eram os guerreiros, tá? É o óplita. Eram os guerreiros, tá? Os que iam para as batalhas, né? Em busca de um expansionismo, que eles tinham muito dessa política também de expansionismo territorial. E que era considerado povo, que eles também lutavam. Essa galera aqui, ó, o óplita. Esses exigiam mais direitos políticos e queriam o fim da lei que permitia a escravidão por dívida. Então, essa era uma manifestação. Lembra da aristocracia? Da base social, sem ser os aristocratas, as outras classes sociais, eles irão querer esses direitos. Então, aí vai surgir Solon, que vai fazer o quê? Controlar as reformas populares, promover algumas reformas como o fim da escravidão por dívidas e a criação de um tribunal popular. Então, Solon, ele vai dizer, tá, vocês querem isso, vamos fazer, tá? Vamos lutar, vamos batalhar e vamos conseguir. Conseguiu. Ele acabou a escravidão por dívidas, certo? E aí, ele também vai criar um tribunal, pela primeira vez, um tribunal popular, em que vamos dizer assim que os menos favorecidos agora terão uma voz, certo? Nos seus direitos, na política em Atenas. Próximo. Aí é Solon ainda. Instituiu uma assembleia chamada de Eclésia, da qual podia participar todos os cidadãos. Então essa assembleia era chamada de Eclésia. Todos os cidadãos, eles podiam participar. Mas, professora, e todo mundo era considerado cidadão? Não. Só os homens que fossem gregos, que falassem latim, que fossem de origem grega e que fossem maiores de 18 anos. Então aí ficava excluso as mulheres, por exemplo, os escravos, tá? Os estrangeiros, eles não eram considerados cidadãos. Então aí, só o que ia participar dessa assembleia seriam os homens ricos, que falavam latim, que eram de origem mesmo grega e que fossem maiores de 18 anos. Então já não é para todos, já há uma exclusão, concordam? Já há uma exclusão. E aí vamos ter também a criação da bule. A bule é um conselho de 400 homens eleitos que preparavam as leis a serem votadas pela Assembleia. Então eles irão preparar essas leis, 400 homens, para ser votada pela Assembleia qual lei iria entrar em vigor ou não. Chamava-se bule. Vamos falar agora de Clístenes, tá? Clístenes, ele é o pai da democracia de fato, tá? Por volta de 510 a.C., o aristocrata Clístenes, ele assumiu o poder, mas ao contrário dos outros aristocratas, possuía apoio popular. Então ele foi mais esperto, ele primeiro conquistou o povo, ele primeiro teve o apoio do povo, para depois ele poder, de fato, aprovar o que ele tinha interesse. Seu governo foi marcado por reformas políticas, entre elas foi o fato dos cidadãos participarem das decisões políticas da cidade, daí surge a democracia, tá? Porque a democracia é uma palavra de origem grega que significa o poder para o povo, certo? É a ideia de você gerir algo para o povo. E esse poder também vem de quem? Do povo. Vem do povo para o povo. A Eclésia, gente, lembra da Eclésia, né? Lá daquela assembleia que Solon criou, ele passou a opinar sobre todos os assuntos. E a bule, que é aqueles 400 homens que estão responsáveis por elaborar as leis para serem votadas, foi ampliada para 500 membros, sorteado entre todos os cidadãos, que é chamado, essa bule também é conhecida no governo de Clístenes como o Conselho dos 500, tá? Porque ele aumentou. Então era assim, era uma característica do governo da Grécia essa rotatividade. Essa rotatividade que eu digo, esse sorteio entre todos os cidadãos. Era sempre, para eles esse sorteio era algo que tornava democrático.
Porque aí ninguém iria ser mais ou menos beneficiado. Era um sorteio. Então isso era uma característica também da política da Grécia, mais precisamente de Atenas. Então durante esse governo de Clístenes foi criada a lei do ostracismo. Ou seja, qualquer pessoa que representasse perigo à ordem democrática, ela deveria ser expulsa da cidade, no caso de Atenas, por 10 anos. Acontecia por meio de uma votação, além de perder todos os direitos políticos e seus bens. Isso era chamado de ostracismo. Foi contra... Vejam, gente, quanta coisa assim. Como é que tem uma democracia e eu não posso ser contra? Né? Não é contraditório? Veja, aqui a gente está falando de democracia, que Clístenes é o pai da democracia. Que democracia significa algo que é para o povo, que é de forma igualitária. E ele mesmo cria a lei do ostracismo, que quem for contra o governo dele, ele vai exilar por 10 anos em outro território. E a pessoa ainda perde todos os seus direitos políticos e seus bens. Contraditório isso, né? Próximo. Aqui eu coloquei uma pizza, né, para representar para vocês de forma mais precisa, concreta, vamos dizer. Tá? O que? Aqui, olha, pode não estar tão, tá? Pode não estar tão visível. Esses eram cidadãos. Eram os que eram considerados, né, cidadãos na Grécia. Eram os bem-nascidos, eram os homens de mais de 18 anos. E aqui, ó, os escravos, estrangeiros e as mulheres, era todo o resto da população. Gente, tem mais aqui ou aqui? Aqui, né? Então veja como não era democrático. Né? Era uma democracia, mas não tão democrático. Por quê? Porque ainda excluía. Democracia a gente não exclui. Certo? E aqui excluía escravos, excluía estrangeiros e mulheres. E só essa fatia considerada cidadãos. Essa era a participação popular do Clístenes. E aqui eu coloquei, né, claro, Platão, Aristóteles, ali na filosofia, né, é o berço também da filosofia, Atenas, conversando e uma boa oratória, junto com os cidadãos atenienses. Vamos falar do apogeu agora, o apogeu de Atenas. Século de Péricles. Péricles, ele criou um tribunal popular de 6.000 cidadãos para julgar toda a espécie de causas. Todas as causas, né? Isso que eu quero dizer. Todas as causas. Esse tribunal popular, ele possuía 6.000 cidadãos, então 6.000 homens maiores de 18 anos, gregos, ricos, né? Que falavam latim. 6.000, aquele restante lá, mulheres, escravos, estrangeiros, estavam aqui, faziam parte desse tribunal popular? Não. Então, Péricles, ele criou esse tribunal popular para os cidadãos, para julgar toda espécie de causas. Péricles, ele instituiu a mistoforia, que é como se chamava a indenização diária para os cidadãos atenienses que participassem das atividades públicas. Pronto. Aqui foi criado o serviço público. Certo? O serviço público, por quê? Porque aquele cidadão que ele não possuía, aquele homem maior de 18 anos, que era grego, né, de origem grega, ele não podia participar das decisões políticas porque ele precisava trabalhar. Então, o que foi que Péricles fez? Ele vai fundar o mistoforia, que é essa indenização diária para os cidadãos atenienses que participassem de atividades públicas. Foi criada para permitir que os cidadãos mais pobres participassem das sessões da Bule. Bule é aqueles 500 homens que vão fazer, escrever, legislar as leis para serem votadas. Então, para essa participação, ele vai criar essa remuneração, tá? Historicamente falando, como historiadora, no processo, eu acredito que ele surgiu, que a gente conhece hoje como serviço público. Estimulou o desenvolvimento intelectual e artístico, especialmente do teatro. O que é estimular? Como é que um governante ele estimula? Ele vai financiar, ele vai procurar, né, meios de, economicamente falando, financiar cultura, teatro e etc. Tá? Próximo. Agora chegamos à nossa atividade surpresa, que só irá fazer e me trazer pronta no plantão pedagógico quem estiver assistindo a aula, tá?
Essa atividade surpresa é uma atividade onde eu procuro fazer com vocês o que a nova BNCC permite, que é estimular sempre o senso crítico de vocês, com perguntas trazidas do livro de vocês, como: você sabe se no Brasil o voto da mulher é uma conquista recente? Debate lá no plantão. Outro diálogo nosso. Imagine que a sua classe ela precisa tomar uma decisão coletiva e que a maioria tenha uma opinião contrária à sua. Você faria o que a maioria decidiu sem reclamar? Eita, vamos? Agora vamos falar da polis, cidade-estado, grega, Esparta. E aí eu já coloquei uma imagem de um corpo de um homem musculoso, definido, né, que mostra força, né, é como se nada fosse atingir ele, né, o pessoal que nada de ruim fosse atingir ele. Isso é uma estátua de um guerreiro espartano, tá? E também está no livro de vocês, eu peguei do livro. Esparta era cercada de montanhas, numa área de difícil acesso, tá? Essa era a localização de Esparta. Então já perceba que já é uma diferença de Atenas. Atenas era de difícil acesso? Não, né? Tanto que ele praticava comércio e navegação. Ficava no litoral do Mar Egeu, tinha uma entrada e saída muito mais facilitada. Já Esparta não, Esparta era cercada de montanhas numa área de difícil acesso. Então, já há uma diferença, a localização. Próximo. Aqui eu coloquei um mapa grandão, né, de Esparta. Aqui eu circulei, aqui Esparta, mais precisamente, polis caracterizada pela guerra. Em Esparta, quem governava era um grupo específico, a oligarquia. Oligarquia é que tipo de governo? Quando a gente estuda Brasil, tudo, temos as oligarquias. É o governo para poucos, são os poucos, né? Então aqui não é um governo, uma democracia como Atenas, né? Que é a oligarquia, aqui é bem específico, é um governo de poucos. Quem governa são os oligarcas, os poucos, os ricos. E aqui tem um território controlado por Atenas, território controlado por Esparta, e esse é o que eu estou conseguindo ler. Mas aí, o que eu quero mesmo especificar é Esparta, de fato. Próximo. Aqui eu coloquei uma imagem que também traz os padrões, por exemplo, a gente pode citar, a gente pode comentar aqui, um padrão estético atual, muito absorvido, tá, da cultura grega, que é a questão escultural da definição muscular, desses padrões de beleza. Esparta já eram assim, todos muito militarizados, então praticavam muita atividade física, tinham muito treino desde criança, eles treinavam horas e horas, dias e dias, de forma exaustante. Então, claro que eles mantinham um porte físico estrutural, na qual a gente herdou essa cultura e a gente sempre busca mais ou menos essa ideia, né, aí de estilo de beleza. A gente vai absorver daí, gente, tá? Por isso a gente estuda história, e estuda principalmente essa Grécia e Roma, e estuda mais do que Egito e Mesopotâmia, porque a gente vai absorver mais cultura greco-romana. Próximo. Todos os homens eram treinados e se tornarem os melhores e mais disciplinados soldados da Grécia. Os espartanos, eles tinham leis muito rígidas, 2 reis para governar, e eram os grandes rivais de Atenas. Então, Esparta e Atenas, eles eram rivais, tá? Eles eram, o sistema político era oligárquico, e eles praticavam não a intelectualidade, mas a prática militar, guerreira. Próximo. A sociedade estava dividida em 3 grupos sociais: esparciatas, os periecos e os zilotas. Quem eram os esparciatas? Eram os guerreiros descendentes dos dórios. Por que dos dórios? Porque Esparta ela vai ser formada pelos dórios, tá? E aí esses guerreiros descendentes desses dórios, desses povos, eram a camada dominante, detentora das terras e possuía direitos políticos. Já os periecos são os aqueus que não resistiram aos invasores. Eram homens livres, mas sem direitos políticos, atuavam como camponeses, artesãos, comerciantes, tá? Em época de guerra, eram convocados para o serviço militar. Gente, uma coisa é você ser convocado para o serviço militar, outra coisa é você ser um guerreiro. Há um destaque diferente. Isso é visível até nos filmes que a gente assiste. Ilotas. A maioria da população eram servos do Estado e trabalhavam nas terras dos esparciatas. Tá? Os ilotas
tinham vida miserável, estavam expostos à violência, exerciam várias atividades e revoltavam-se com frequência. Então, com frequência havia revoltas aqui nesse grupo, os ilotas, que eram cegos, tá? E aqui eu coloquei uma cena do livro de vocês que especifica os espartanos, os ilotas, tá vendo? Tudo bem aí, caracterizado. Um trabalhando, ó, aqui é um artesão, tá? E aqui é o guerreiro, o dono de terra, né? E aí ele mostra, você vê que a imagem, vamos fazer a interpretação da imagem. Ele está olhando de uma forma soberana, né? Ele não olha para baixo, né? Para cima. É uma ideia, um símbolo de soberania. Próximo. Os deuses e os heróis gregos. Vamos falar um pouco da mitologia grega, né? Quem nunca ouviu falar de mitologia grega? O nome da minha cachorrinha mesmo é Hera. Coloquei em homenagem. Eram politeístas. O que eram politeístas? Tinham crença em vários deuses. Assim como os egípcios eram politeístas, o rei de Cush politeísta, os mesopotâmicos são politeístas, os gregos são politeístas, Roma é politeísta. O primeiro povo que vai surgir com o monoteísmo são os hebreus. Vocês irão estudar depois dos romanos. Na verdade, no meio de Roma, vocês vão estudar os hebreus, certo? E aí vocês vão ver que foram os primeiros povos monoteístas, né? Que vão ter a crença em um Deus. Até então a gente só fala politeísmo. Galera, tudo de boa. Acreditava em 1001 deuses. Brincando. Os deuses no qual os gregos acreditavam eram imortais, mas reagiam como seres humanos. Vejam, era um Deus diferente. Era um Deus humanizado. Não era um Deus santo, como é o Deus do monoteísmo, né? É um Deus que ele tem sentimentos de homem, ele tem raiva, ele tem ódio, certo? Ele se vinga se você não fizer o que ele quer. Era essa a ideia. O Deus mais famoso era Zeus. Sua esposa chamava-se Hera, tá? Essa é a minha homenagem da minha cadelinha. Eles já sabem que eu sempre falo muito dela, né? De Hera. E o filho do casal tinha o nome de Ares, certo? Então perceba que eles tinham filho, né? E aqui eles tinham gente, existia o semideus também, né? Tinha ideias de deuses, tá? Que tinham filhos com humanas. E aí surgiu o semideus. E a gente vê no livro de Odisseia, ou do Ilíada, que conta a história de Troia. Tem uma história de Troia que tem Aquiles. E Aquiles é um semideus. Ele é filho de Zeus com uma humana. Então ele é um semideus no qual, né, vão encontrar a morte dele. Ele vai ser imortal no calcanhar, porque ninguém nunca conseguiu matar ele até encontrar que a parte que matava ele, que no caso ele era mortal, era que ele era um semideus, então nada atingia ele. Mas a parte mortal dele era o calcanhar, né? E aí é chamado de calcanhar de Aquiles. E ele era um semideus. Ilíada, é o Ilíada, que é de Homero, né, o pai da história. Ele que vai escrever um poema e que traz a história, né, de Troia, que vocês já devem ter assistido ou ouvido pelo menos falar. Próximo. Aqui temos o Olimpo. O Olimpo, para os gregos, era o templo mais importante onde ficavam os deuses, né? Os deuses gregos, assim como Afrodites e outros existiam. Não só existiam aqueles não, coloquei os mais importantes, mas existiam outros, que eu posso trazer depois assim, no plantão. A gente pode falar um pouquinho mais de outros deuses também, eles acreditavam em vários, por isso o politeísmo, né? E esse Olimpo era considerado como se fosse o templo religioso da igreja. Estou fazendo, tá, gente? Mas não é. Aí o Olimpo é como se fosse o céu para os gregos, né? Era um lugar sagrado onde estavam todos os seus deuses, que eles cultuavam. Tá, ok? Próximo. Mais uma atividade surpresa, né? Aqui a mitologia está falando sobre a mitologia grega de Édipo. É o herói que livrou a cidade de Tebas, da esfinge, que devorava todos aqueles que não conseguiram decifrar o enigma. Édipo conseguiu decifrá-lo e foi transformado em herói de Tebas. Leia o enigma da esfinge e tente decifrá-lo. Qual é o animal que anda com 4 patas ao amanhecer, 2 ao meio-dia e 3 ao entardecer? Professora, como é que eu vou fazer isso? Vocês vão procurar uma pesquisa sobre o Minotauro. E aí vocês vão me trazer uma pesquisa falando sobre a história mítica de Minotauro. E aí a gente vai tratar de quê? Do Minotauro de lá, de Sítio Pica-Pau Amarelo. Certo? A gente vai trazer, vai fazer essa brincadeirazinha. E aqui é mais uma atividade surpresa. Próximo.
Vamos ver alguns aspectos da vida dos antigos gregos que também marcaram profundamente o nosso jeito de pensar, sentir e viver. O que eu quero dizer com isso? O que mais nós, na atualidade, né, o Ocidente, absorveu da cultura grego-romana foram os Jogos Olímpicos, aqui da Grécia no caso, o teatro, e aí tem a comédia e o drama. Tanto a comédia como o drama, ele foi criado na Grécia Antiga. A comédia, ele se viu mais para fazer uma sátira da vida política, certo? Ele fazia uma sátira, é como hoje Zorra Total gosta de fazer, uma sátira, né, com a vida política, só que brincando, a ironia engraçada, foi criada aí na Grécia. A comédia, eles falavam das tragédias gregas, né, e de invasões, de tristezas, de alguns romances poucos, aí era o drama, tá? Mas aí, esse teatro, ele vai ser retomado no Renascimento, né? Quando vocês estudarem o 7º ano, Renascimento Cultural, você vai ver que os renascentistas, eles vão de novo retomar essa cultura, né? E a gente vai estudar com mais afinco, inclusive, sobre o teatro. E aí você vai ver Shakespeare, né? Com o drama, como por exemplo de Romeu e Julieta e etc. Mas o que eu quero que vocês saibam agora é que surgiu o teatro, a comédia e o drama onde? Na Grécia Antiga. Tá? E atualmente absolvemos, por isso a importância de sabermos de onde surgiu. As esculturas também e as pinturas, elas vão trazer sempre materiais, tanto na escultura como na pintura, relacionado aos deuses gregos, à mitologia grega. Então, também é um material riquíssimo historicamente falando, para a gente saber como aqueles povos viviam a religião, através dessas pinturas, dessa escultura, tá? E eles traziam principalmente imagens da mitologia grega, que está relacionada à religião, tá? Da história de Zeus, de Hera, de Afrodite, eles brigam, eles vão fazer guerras, guerreiros e tal. É toda uma história da mitologia grega, é bem grande, bem extensa, mas é legal. E agora vamos praticar a atividade do livro. Atividades são só essas 4, certo? Vocês sabem que tem muito texto, muita interpretação, ok? Então, mais uma vez eu peço para vocês destacarem e copiarem com calma as informações, algumas informações que possa ser que eu não tenha passado aqui, porque a professora ela não é, né? Não tem um HD assim, mas a gente procura sempre estar sanando qualquer dúvida. Então, qualquer coisa mais detalhada que vocês quiserem, estou lá no plantão de dúvidas, vocês copiem com calma e tragam atividade, certo? Obrigada, um beijo e até a próxima aula.